Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 14, verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos tornassem ao barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, só. E chegado já tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, o barco dos discípulos, e açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, das águas. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustou, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Jesus, porém, lhe disse e falou, dizendo: não tenha medo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se for tu, manda-de ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Esta passagem que foi uma experiência que todos os discípulos teve. E está registrado em Mateus. Mateus escreve aqui: Jesus estava na praia e ali Jesus dispensa os discípulos dizendo: vai na frente, que eu vou despedir a multidão, porque não tem como levar eles. E Jesus ordenou que os discípulos fossem primeiro em um barco. E eles entraram no barco e foram. Jesus ficou ali na areia da praia, despedindo a multidão, terminando de falar com um para com o outro. E ali Jesus, depois disso, foi orar. Subiu para o monte para orar. E na quarta vigília da noite, já era tarde, Jesus termina a sua oração, desce, e o vento, ele percebe que está ao contrário, e está vindo do mar para a areia da praia. E o vento não está a favor para os discípulos. Então Jesus vai na direção onde está o barco, no meio do mar, onde Jesus tinha ordenado que os seus discípulos atravessassem. E ali já era noite de madrugada, e Jesus começa a andar sobre as águas. Ali Jesus vai andando na direção dos discípulos que estavam naquele barco. De longe, eles perceberam que estava vindo algo sobre as águas. Começa a se apavorar, começa a gritar com medo. A Bíblia diz que eles estão com medo. Mateus registra: estávamos com medo. E eles gritam: quem é? Será que é um fantasma? E Jesus se aproxima dizendo: não tema, sou eu, não tenha medo. Tem bom ânimo, tenha ânimo, sou eu. E Pedro, vendo pela distância que era Jesus, disse: se for tu, me autoriza aí também andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ele então desce do barco e também anda sobre as águas até Jesus. Esta palavra é de fé, esta palavra é de obediência. Primeiramente, Jesus pede, ordena que eles vão na frente, e eles obedecem Jesus. Mesmo ele sendo pescador, sabia lidar com barco,
Mas ali o vento era contrário, estava atrapalhando, atrasando eles a atravessar. E Jesus vai na direção para ajudar, porque o vento era contrário. O vento que estava ali batendo no barco, eles estavam fazendo muita força para atravessar e não estava conseguindo, porque o vento era forte, estava fazendo que eles não tivessem êxito. E Jesus vai na direção deles para acalmar essa tempestade. E Jesus aparece por cima das águas. Em meio ao vento, à tempestade, Jesus aparece em cima das águas, andando. Mostra que Jesus é o triunfo sobre tudo, está triunfando sobre as águas, mostrando para eles que Ele é o Filho de Deus e Ele reina sobre os céus e sobre a terra. Os homens se assustam porque nunca viu aquilo, principalmente um homem andar sobre as águas. E mesmo vendo Jesus, eles se assustam. Não tem ali a certeza e diz, é um fantasma. Jesus diz, não, não é um fantasma, sou eu. Tem bom ânimo. Não tenha medo, sou eu. Naquela situação, Jesus mostra e acalma o coração deles. E Pedro toma a palavra e diz, se for tu mesmo, me autoriza a ir junto com o Senhor, a andar sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Essa experiência, Pedro tomou para si de andar juntamente com Jesus sobre as águas. Esta palavra é de observação. Se nós estivermos debaixo da mão onipotente de Deus e sobre a palavra de Deus, mesmo que a situação seja adversa, contrária, porque Jesus deu uma ordem, vai na frente, eles foram. Porém, a situação ficou adversa, contrária. O vento, a tempestade estava fazendo eles fazer muita força. Jesus se responsabilizou por eles e foi na direção deles para ajudar naquela tempestade, naquele vento. Então Jesus, ele é aquele que se responsabiliza pelos seus filhos, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, por todos aqueles que estão em sua ordenança. Que nós possamos estar sobre tua ordenança, na ordenança de Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, mesmo que as condições sejam diversas. Pedro disse, se é tu mesmo, me autoriza a andar sobre as águas. Jesus disse, vem. Poder e autoridade nos céus e na terra. E Pedro andou sobre as águas, juntamente com Jesus. Que nós possamos crer que quem nos ordenou foi Deus, independente da razão, da circunstância que possa acontecer ou a adversidade que possa vir. É Deus que está nos guiando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele se responsabiliza por nós. E se acontecer algo, é Ele que responsabiliza e vem ao nosso encontro, como foi o encontro aos discípulos para ajudar. Que nós possamos crer nesta palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Perdoa as nossas falhas, nossas pequenez. Ajuda-nos a acrescentar a fé que temos sobre ti e sobre a tua palavra. Não deixe, ó Deus, que a adversidade no mundo, no dia presente e onde estamos vivendo venha nos sucumbir. O vento, a tempestade venha tentar nos engolir. Porque o Senhor é fiel com a sua palavra e o Senhor é aquele que resgata os seus. O Senhor é o que dá o livramento, a cura, a libertação, a porta de escape.
e dá vitória, Senhor, aos teus filhos, à tua igreja. Fica conosco mais um dia. Guarda a cada casa, a cada família, a cada familiar, os de perto, os de longe, a cada irmão que precisa sair deste vento, desta tempestade, do teu auxílio, da tua presença, da tua palavra. E basta uma palavra, Senhor, que tudo cumprirá sobre as nossas vidas. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço pela bênção, pela vitória, pela cura, pelo livramento e pela prosperidade que vem do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.